Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Quinta. Boa noite, Jefinho. Boa noite, Gabi. Boa noite, Maria Laís. E boa noite, Júnior, quem está nos assistindo. Hoje a gente está recebendo a Laís. Seja bem-vinda, Laís. Muito obrigada. Boa noite. A Laís foi um convite especial do professor Jefferson e ela veio contar pra gente um monte de histórias da comunidade do Lírio, né, Jefinho? Isso, uma menina de grande atuação na comunidade, que desenvolve um trabalho social admirável demais. Vi que ela é envolvida com a educação, vi que ela é técnica em agropecuária, vi que ela é técnica em cozinha, vi que a gente vai conversar sobre muita coisa interessante aqui. Está fazendo zootecnia. Sim. E que ela trata sobre algo que você gosta muito, né? Que é a educação no campo, Isso, né? exato. Jefferson fala muito sobre isso aqui sempre nos outros podcasts, né? Então, antes da Laís se apresentar aqui pra gente, que eu também quero conhecê-la, Jefferson, você tá bonito com essa cor? Ela é um dourado assim que tá reluzindo, mas sabe? Até você... porque eu já disse aqui a você que o estado do Ceará, Júnior, Laís, tem 184 municípios. E ouro foi encontrado em 2 municípios, reservas de ouro. Um em Várzea Alegre e outro em Lavras de Mangabeira. Certo. Então eu estou representando minha terra, né? Entendi. Aí tá assim, reluzindo com o brilho que Isso, você já tem próprio. Exato. Né? E aí é uma coisa assim, Entendi. fabulosa. Isso aí. Só não é Raimundo. É Várzea Alegrense, mas não é Raimundo. Não, sou José, mas já estou pensando em colocar Raimundo José. Raimundo José Jefferson. Isso. Vamos lá. Laís ou Maria Laís? Como preferir. Laís. Tá, Laís. Então vamos lá. Conta pra gente um pouco da tua história, como é que tu chegou lá, de onde tu vem, pra que a gente possa te conhecer um pouquinho. Sim. Laís, né, já devidamente apresentada e muito bem apresentada, obrigada. E eu sou do Sítio Lírio, né, eu sou de lá. E o Sítio Lírio é uma comunidade que fica localizada no entorno da Floresta Nacional do Araripe. Né, e nisso já traz um significado muito especial e importante para o desenvolvimento sustentável do lugar. E aí eu decido ficar no Lírio quando eu me pergunto pela primeira vez onde eu viveria, né, quando eu crescesse. Na verdade, não é nem o que eu faria da vida quando eu fosse adulta, mas é onde eu iria viver. E aí a resposta foi muito óbvia para mim na hora. Poxa, eu quero viver aqui no Sítio Lírio. Quando eu crescer, eu quero viver aqui. E a partir disso, eu fui descobrir formas, né, de como é que eu iria me desenvolver como pessoa e como profissional para que eu pudesse continuar no Lírio, né, morando, ou que não fosse morando, mas fosse contribuindo com o desenvolvimento da minha comunidade. E aí foi quando vieram as segundas respostas em relação à minha profissão, né? Poxa, eu tenho que buscar uma profissão que consiga me deixar muito feliz e abundante e que eu consiga aplicar o meu conhecimento lá, né, na comunidade. E aí foi quando eu encontrei nas ciências agrárias e na coisa da cozinha a minha inserção e a minha felicidade plena. Né? Então, eu fui para o colégio agrícola, né, que é o IFCE Campus Crato, para estudar. Eu fiz o técnico em agropecuária junto com minha mãe, na mesma sala. Foi extremamente desafiador essa fase da minha vida, né, estudar com a mãe. Foi um negócio, assim, foi muito novo para mim, mas também foi muito lindo, porque a gente compartilhou primeiramente o ambiente de sala de aula como alunas, como colegas de sala. E aí, posterior a isso, anos depois, a gente conseguiu dividir o mesmo espaço de educação, né, na educação contextualizada, enquanto profissionais no diálogo, né, na troca de conhecimento, na aplicação do conhecimento. Isso, para mim, é muito significativo. Então, logo em seguida, quando eu termino o técnico em agropecuária, eu volto para a mesma instituição para cursar o ensino superior, na coisa da zootecnia, né? E aí a minha família tinha muita crença, né, no meu desenvolvimento. As pessoas da minha família sempre acreditaram muito no meu potencial e eu tinha que dar uma resposta para mim mesma e para eles, né? E para a minha comunidade como um todo. Então, eu fui ser feliz na zootecnia, né? Estou na fase final. Semana que vem eu estou apresentando meu trabalho de conclusão de curso, muito feliz. E para isso, né, para contribuir com minha comunidade, para contribuir dentro da minha propriedade e com outras comunidades que venham a ter uma realidade parecida e que demandem a minha força de trabalho. E aí, nesse sentido, a gente tem um sistema de base agroecológica, né, que ele surge da necessidade de conservação ambiental.
né? Lá num passado muito distante, acho que há cerca de 23, 24 anos mais ou menos, apicultores migratórios de outras regiões do estado do Ceará iam para o Sítio Lírio, né? Olha que coisa. Tu tá falando com pessoa leiga em agricultura. Tá. O que são apicultores? Vamos voltar, então. Apicultores são produtores que trabalham com abelhas, certo, né? A apicultura é a atividade com as abelhas, né? Então, a apicultura, enquanto atividade produtiva, ela organiza as abelhas para que elas sejam produtivas o suficiente para gerar a economia de uma pessoa, mas que eu prefiro mais que seja de uma família produtora. Né? Então, dentro da apicultura, a gente trabalha com abelhas exóticas, vamos dizer assim. Eu entendo como abelhas brasileiras porque é um híbrido brasileiro, a Apis mellifera, que é a abelha que a gente trabalha, né? A apicultura, ela difere da meliponicultura, que são abelhas nativas brasileiras. Então, a gente tem a meliponicultura, abelhas nativas, crioulas das diferentes regiões do país, e a apicultura, que são as apis, né? A Apis mellifera, a abelha africanizada, que foi o resultado de uma espécie de erro experimental, né, entre abelhas europeias e abelhas africanas, que originam a abelha africanizada. Então, a gente trabalha com essa abelha que é exótica, mas é um híbrido brasileiro, porque ela surgiu no Brasil. Então, não deixa de ser brasileira. Certo, entendi. E aí, esses apicultores, eles vinham com as colônias. Em que sentido? Nossas abelhas vão trabalhar aqui nesse espaço, né, e vão coletar, no segundo semestre do ano, o néctar do cipó-uva. Cipó-uva é uma florada nativa da Chapada do Araripe, né? É uma florada de interesse apícola para a visitação dessas abelhas, que coletam néctar e produzem um mel assim esplendoroso, que me faltam palavras para poder descrever a qualidade. Mas que é um produto que tem um valor de mercado assim bem aceitável. É extremamente palatável, então o mercado local aqui da nossa região do Cariri tem uma aceitação tremenda. E os exportadores, que é quem pega a maior quantidade desse mel, né, também tem muito interesse, no caso os clientes estrangeiros, né, para exportação. Eu digo isso porque... Tem um nome específico esse mel? O mel de cipó-uva? É o mel de cipó-uva. Ah, tá. Ele é chamado assim. Ele é chamado assim. Certo. A gente, né, os produtores, os pequenos produtores, tem um nome popular, que é o cruapé, o cipó de cruapé. Mas a gente, assim, quando fala um termo mais geral, que possa abranger tanto os pequenos produtores, como também a empresa exportadora, né, os clientes, aí cipó-uva. Tá. Mas se você for perguntar, eles preferem que seja cruapé. E aí, sim, enfim. Nessa época, os meus pais trabalhavam com um cultivo mais predatório, que era o plantio de mandioca, né? E a mandioca, ela era cultivada de uma maneira intensiva, que esgotava solo e esgotava a água. Por isso, né? você chama de predatório. Por isso eu chamo de predatória. Tá. Porque esgotava os nossos recursos ambientais. A gente, na Chapada do Araripe, do lado da Floresta Nacional do Araripe, degradando áreas. Degradou essa área, plantou mandioca, colheu, levou para casa de farinha, beneficiou, comercializou, largou aquela área e já vamos para outra área. Fazer o mesmo processo. E aquela área anterior, quantos anos... Porque a gente não tinha práticas agroecológicas, práticas sustentáveis. A gente não estava preocupado com isso ali. Era predar, levar para casa. É um trabalho lindo, eu confesso. Mas só que os produtores não tinham um olhar cuidadoso com o ecossistema, né? Então, era desmatar... A comunidade do Lírio fica numa área de proteção ambiental? Fica sim. E aí, minha mãe, quando casou com meu pai, ela ficou inquieta com aquilo. Porque era uma atividade que não era econômica, não era economicamente viável, né? A gente passava por muita dificuldade, trabalhava demais e a rentabilidade era muito pouca, o cuidado com o meio ambiente era zero e a economia popular solidária não era o suficiente para manter aquela comunidade em abundância, né? E aí minha mãe ficou inquieta com aquilo. Poxa, o nome da minha mãe é Damiana,
né? E meu pai, o apelido carinhoso é Bibi. E ela dizia, Bibi, o que é que tá acontecendo? Que a gente tá trabalhando tanto e a gente não tá progredindo. Tá acontecendo alguma coisa, porque o natural, o interessante é que a gente trabalhe, que a gente consiga crescer e realizar os sonhos e dar qualidade de vida para os nossos filhos. Nós somos em 3, eu e meus 2 irmãos. Isso não está acontecendo. Vamos mudar para a apicultura, porque se esse povo vem lá nas outras regiões do país, né? Não era só do estado do Ceará, não. De outros estados, para coletar o mel daqui. E tem uma rentabilidade interessante, porque que pra gente não vai dar certo também. Vamos começar na apicultura. E meu pai super, né? Não, eu comecei trabalhando assim, meus pais me ensinaram assim, então eu vou, Gabriela, né? Assim, nome de Gabriela. Eu nasci assim, foi conforme os meus pais me ensinaram, eu só sei fazer dessa forma e é assim que vai ser, porque as minhas ancestralidades faziam isso e dava certo. Então, pra gente vai dar certo também. E minha mãe inquieta. Maravilhosa, minha mãe. Nossa. Mulher, né? É mulher, né? tem que respeitar, tem que reconhecer. E aí, a minha mãe com aquela sensibilidade e braba também, porque minha mãe não é tranquila. Mulher do campo. Ela é. Camponesa raiz. E aí, minha mãe também, além dessa... de estar inquieta com aquilo, né? De não estar conseguindo progredir na atividade, ela também deixou de estudar muito cedo, porque minha mãe, ela é de uma comunidade vizinha lá do Lírio, e ela teve que sair muito cedo para trabalhar, né, em casa de família, e ela parou de estudar porque ela cuidava de outras crianças, ela não tinha tempo de estudar, então ela também estava inquieta com essas duas coisas. Eu nem consegui estudar e eu nem consigo progredir com família, porque era o sonho dela, a construção de família, né? Naquela época, minha mãe realmente sonhava com isso, ela queria isso. Então, ela queria, né, dar continuidade aos sonhos dela nessas duas perspectivas. Então, nesse tempo, minha mãe... Meu irmão mais novo já tinha 3 anos, já dava para viver a processo de introdução escolar. Minha mãe volta para a escola com eu e os meus irmãos. Meu irmão com 3 anos, eu 5 anos mais velha e minha irmã 2 anos mais velha que eu. A gente volta para a escola, nós 3. E meu pai, eu confesso que ele foi muito maduro, porque naquela época o patriarcado, né, o machismo que está impregnado não permitiria que isso acontecesse. E ele foi muito tranquilo, ele disse, olha, nosso filho mais novo já tem idade de ir para a escola, tudo bem, você vai com eles e você cuida deles na escola e você ainda consegue estudar, né? Aí minha mãe volta para o ensino fundamental, conclui com a gente, vai para o ensino médio, fez pedagogia, fez técnico em agropecuária comigo em seguida, né? Eu mencionei no início que a gente cursamos juntas. E segue-se nesse processo. Então, meu pai, mesmo relutante, compra as primeiras colmeias para povoar, né? Para ter as primeiras colônias. Eu acho que 5 ou 10 na época, não vou lembrar ao certo. Quando ele compra essas primeiras colônias, na primeira coleta de mel de cipa-uva, ele compra uma moto. Nossa Senhora, isso foi um acontecimento. Porque, né, a gente vivia numa situação que não era de crescimento, de progresso. Aí nisso a gente começa a sair da mandioca, né? E começa a entrar na agroecologia sem saber que estava fazendo agroecologia, sem conhecer o termo. A gente trabalhava com agroecologia sem saber que aquilo recebia um nome. Por quê? Porque as abelhas precisam de um ambiente equilibrado. E se a gente vai desmatando, se a gente vai degradando, as abelhas não têm o que visitar. Então, como é que a gente vai trabalhar para manter o ambiente agradável para a visitação dessas abelhas? Aí é quando a gente começa com o quintal produtivo agroecológico. E aí, de lá para cá, né, ao longo dos anos, a gente foi intensificando esses trabalhos e existiram algumas políticas públicas que foram essenciais para a continuidade do nosso trabalho, que foram, principalmente, como cai para mim, é a questão das cisternas, né? Aquele sistema de captação e armazenamento de água da chuva. Sim. Tudo bem. E aí, as cisternas, elas trazem qualidade de vida para a nossa casa, para a gente ter água para beber, escovar o dente, cozinhar nossos alimentos. Isso é muito... Eu sinto como é que foi a sensação de tirar a primeira água da cisterna com a bomba. Eu tô ali naquele dia.
E antes das cisternas era como, Laís? A gente não tinha muito acesso à água. Aí, tipo, era água de barreiro, né? Pra lavar a roupa, pros animais. E pra gente até tomar banho também, água do barreiro. E pra beber, aí a gente se esforçava pra conseguir água limpa, né? Pra beber. Mas meus pais tomaram muita água do barreiro. Eu não, né? Porque eu sou um pouco mais Gabi, nova. Laís, é interessante porque a comunidade fica no topo da Chapada. Aí veja como é essa condição da estrutura geológica da Chapada. São 250 fontes catalogadas pela COGÉ. E no topo da Chapada tem uma dificuldade muito grande de água. Porque ela é um pacote sedimentar. O tipo de rocha ela é porosa. Choveu, infiltra. Infiltra. Então, para você ter uma noção, como a comunidade superou os desafios. A princípio, a cultura da mandioca, né, que é a agricultura itinerante, vai abandonando a área, desmatando, plantando e abandonando. E, além de tudo, o desafio do acesso à água. Do acesso à água. Então, veja, aí você hoje anda lá na comunidade, o quintal é uma maravilha, Gabi. Lindo, né? É uma maravilha. Ela ia falar sobre isso agora. É, por isso que eu tô adiantando um pouquinho. Maravilhoso. Obrigada por ter adiantado, Jéssica. Ela ia falar agora sobre o quintal. Exato. Exato. Então, o quintal, né? A primeira cisterna que chega, que é essa que me dá essa emoção, é a de consumo. E logo em seguida, quem tinha a cisterna de consumo conseguia conquistar a cisterna de produção, que é aquela maior, né? Ela tem a estrutura dela é com calçadão retangular, não sei a medida. Mas esse calçadão, ele serve para a água cair, né? Para captar a água e escoar a água limpinha lá para dentro da cisterna, que armazena em torno de 55 mil litros de água, se eu não me engano. Essa para a produção. Essa para a produção. Todas as pessoas são pequenos produtores lá. Todas as pessoas são pequenos produtores. Mas não é todo mundo da apicultura. Não é todo mundo da apicultura, mas eu considero que seja a atividade principal, porque a apicultura ela tem uma característica que você não precisa dedicar mão de obra, tempo, disponibilidade total, todos os dias, todo instante. Então, ao tempo que você está trabalhando com a apicultura, você também consegue manter o seu quintal. E também consegue manter outros pequenos animais, né? Aves, galinha, todo mundo na Chapada tem galinha no quintal, galinha caipira, né? Inclusive, vão lá no Sítio Lírio comer galinha caipira lá em casa, no Espaço Agroecologia La Vida. Eu convidei, Jefferson. Aí foi forte. Tá vendo aí? Laís me convidou, Jefferson. Porque você não me convida. Não precisa de convite. Você não me convida. Você tem um passaporte carimbado. Não. Eu tô tentando, Laís. Você tá vendo que eu fico falando positivamente pra ver se o povo me dá o título, sabe? De cidadã, Várzea Alegrense, sei lá, santanense, cratense. Tô querendo pertencer, porque estou sem lugar. E uma cidadã sem lugar, ela não é uma cidadã, não é? Mas eu escolhi o Cariri. O Cariri precisa me escolher também. Exato. Não é, Jefferson? Feitosa não, Gomes. Mas assim, antes, Laís vai continuar, eu quero saber dos quintais. Tá. Eu quero que você fale aí do seu passeio à comunidade do Lírio. Sim, na verdade, a escola que eu trabalho, a escola do Sítio Guritiba, que é uma escola rural, que inclusive no município é a única escola rural, porque as demais elas ficam na sede dos distritos, então não são classificadas como escola rural. E a mãe de Laís, Damiana, foi minha colega de trabalho. Hoje ela está trabalhando em um outro anexo da escola, que é no Cajueiro, que é um sítio, uma creche, por sinal, muito bonita a creche. E tua mãe é pedagoga. Ela é. Exato. E conversando aqui, eu repassando essa experiência do Lírio, eu conversei com o padre Ricardo, que inclusive esteve no Lírio, que na época fazia parte da direção da Caritas Diocesana. Sim. E também do Monsenhor Bosco, João Bosco Cartacho. E isso na pandemia, né? Só que no ano passado, já naquele período que o contato poderia ser já maior, já tinha sido liberado muitas coisas e etc. E nós fomos com o pessoal que veio da comunidade da Ponta da Serra, juntamente com o padre Ricardo e com o Monsenhor Bosco, justamente para ter a experiência lá do Lírio,
para que, de fato, eles desenvolvessem um projeto semelhante lá na Ponta da Serra. Nós passamos uma tarde lá, visitamos os quintais, inclusive Laís faz parte da associação, da comunidade, eu acho que ocupa um cargo de direção, não é isso, Laís? Uhum. E nós chegamos, ela estava justamente com a comunidade prestando conta lá na associação. Justo. Gabi, você vai ficar encantada com o projeto do Lírio. É uma coisa, os quintais. Ela vai dizer o que tem de Ela é fruta. apaixonada, né? A cara dela. Tá vendo aqui o semblante, assim, né? E o melhor, o que eu acho mais importante, o que foi que me chamou a atenção. Porque existem vários projetos nessa área de desenvolvimento sustentável. Mas o que me chamou a atenção em Laís foi a preocupação dela de dar uma resposta para a comunidade. Tu lembra que a gente sempre conversa aqui, a gente tem uma responsabilidade, se eu estou num curso superior, o que é que eu posso fazer para a sociedade, o que é que eu posso trazer para a minha comunidade? E ela não quis sair da comunidade. Olha aí o pensamento, a grandeza, trabalhar na coletividade, o que ela obtém o conhecimento, e esse conhecimento ele pode ser transformado de que forma para a sociedade, do qual ela faz parte, compartilhado. Eu achei isso assim incrível. Porque você sabe que não são todos os seres humanos que pensam dessa forma. Não são todos? Sim. Quase nenhum, né, Jefferson? Eu não quero radicalizar nesse sentido, mas é um percentual muito pequeno que tem essa preocupação, né? Sim, e você pensar, inclusive, que você teve uma formação pública, né? E você servir ao público a partir da sua formação é uma resposta social. Né? Inclusive pela oportunidade que você teve de poder estudar, né? Então, independente de, mesmo que você venha de uma realidade que já é muito diferente, né, da maioria, por exemplo, dos nossos alunos aqui, que você é uma moça do campo, que teve mais dificuldade de acesso à educação, com toda certeza seus pais tiveram que se esforçar infinitamente mais para que você chegasse onde você está. Mas muita gente da sua comunidade não conseguiu chegar onde você conseguiu. Então, claro que você tem seus méritos, né? Mas você pegar a oportunidade que você teve e todo o conhecimento que foi lhe ofertado por meio do ensino público e você, de alguma forma, retribuir a sociedade, a sua comunidade, que foi quem pagou, e não é nem aspas, né? Foi quem subsidiou o seu estudo, sim, né? Que foi quem lhe formou. E, assim, esse é o pensamento. Eu, por exemplo, tenho esse pensamento em relação a todo mundo que se forma por meio de universidades públicas, né? Então, você se forma médico por meio da universidade pública, você tem que dar uma resposta social, porque você tem aquela formação graças à sociedade. A universidade existe graças à sociedade. Sim, claro. Né? Então, a profissão que você tem, claro, você teve todos os méritos de passar no vestibular, de cursar, ok. Sim. Mas aquela estrutura ali existe graças ao financiamento de alguém. E esse alguém é o corpo social. E aí você não retribuir de forma alguma a quantidade de gente que vai embora, né? Que sequer fica ali, me formei no Maranhão, aí volta para sua cidade, aí não retribui nada ali para aquela comunidade, né, para aquela população. Então, assim, vejo isso como algo que precisa, assim, acho muito importante que você esteja aqui hoje falando isso, e que isso vai ficar gravado e que isso se eternize, porque eu acho que para quanto mais pessoas isso puder chegar, é uma sementinha que a gente planta. E aqui, não estou no meu lugar de fala, né, de falar de sementes, mas no sentido de a gente estar iniciando algo que precisa, que necessita ser cultivado, no melhor sentido dessa palavra. Cultivado, regado, cuidado, tratado, para que muito em breve seja colhido. Acho que essa sociedade nós precisamos pensar coletivamente. Enquanto a gente estiver pensando individualmente, a gente não vai ter um Brasil melhor. Isso. E Gabi, claro que Laís vai repassar essas experiências. Uma coisa que eu achei interessante também é a preocupação que eles têm com o envolvimento dos jovens na comunidade. E no dia que eu participei da reunião, a gente percebe isso, que os jovens já estão envolvidos
justamente com essa preocupação que esse projeto ele tem que continuar de geração para geração. Então não é uma coisa momentânea, não é uma coisa porque está sendo discutida agora, no momento, desenvolvimento sustentável, associativismo, não. É algo que a comunidade está consolidando e que será repassado de geração para geração. Você terá a oportunidade de conhecer, eu faço questão. Vou comer galinha caipira na casa de Laís. Vai, sim. Vamos, Laís. Ai, vocês foram muito felizes nessas colocações, fiquei emocionada. Mas é assim, sabe? É aquela necessidade que eu tive, né? De sair e conquistar e voltar para dividir. Eu fiquei com essa dívida, né? E que é uma dívida que muito gostosa, me deixa muito contente. E a comunidade, né, o meu ambiente familiar, minha casa, meus pais e minha comunidade foram o meu primeiro ambiente de ensino, né? Foram minha primeira faculdade, né? Então, quando a academia ela tenta me moldar, né? Eu pego o que a academia traz, que é muito importante, e faço um casamento com o que a minha comunidade me traz também. E aí eu faço um compilado de coisas, né, de saberes e fazeres, para poder me estruturar enquanto profissional, né, para que eu não consiga fugir a nenhuma das duas realidades que são muito importantes, né. Isso é bacana demais na educação contextualizada, E na agroecologia, eu acho que eu aprendi isso com a agroecologia, com essa coisa de romper os muros da academia para fazer um diálogo com o campo, né? Isso para mim é muito forte. E é isso, né? A gente tem um sistema agroecológico de base familiar, então a gente trabalha na agricultura familiar. Eu considero que seja uma agricultura familiar em um nível organizacional bacaninha, legalzinho, e que a gente ainda está no processo, né? O pequeno produtor de agricultura familiar, de base familiar, ainda não acessou as tecnologias que precisam ser acessadas, as tecnologias sustentáveis que precisam ser acessadas. E a gente tem esse importante papel, enquanto profissional, de ir semeando, né? De ir distribuindo, de ir servindo de exemplo, de ir puxando a galera para essa perspectiva de trabalho. Então, no Sítio Lírio, a gente tem quintais produtivos agroecológicos e apicultura, e eles se casam entre si. Cada família tem um quintal com um perfil diferente. Por exemplo, tem Deta. O que é que Deta gosta? Ela gosta muito de plantas medicinais. Então, o quintal dela vai ter a cara da planta medicinal, né? E aí, tem Carol, que se identifica muito com hortaliças. Então, o quintal dela vai ter a cara das hortaliças, né? E outra família, ela tem, por exemplo, meu pai, ele fala muito que na infância dele não tinha um quintal produtivo diverso, porque estava todo mundo concentrado na mandioca ou então só no abacaxi, que também é uma questão a ser, né, lembrada. E ele tinha muita vontade de ter muita fruta disponível, fruta diferente, e não tinha. Então, o quintal lá de casa ele vai ter essa característica de ter muita frutífera, uma diversidade de frutífera muito grande, né? Jaca, cajá, e goiaba, e tangerina, e enfim, os cítricos, e muita fruta. Então, cada quintal ele vai tomando essa cara, né? E nesse sentido, a gente desperta pela necessidade da coletividade, né? As famílias estão trabalhando, beleza, mas a gente está se reunindo em que momento? Então, vamos procurar se reunir enquanto associação. De que forma? E aí a gente começa a se organizar enquanto grupo de pessoas, né? Enquanto comunidade, a AFACIL, o nome da nossa associação, né? A Associação de Agricultores e Agricultoras Familiares do Sítio Lírio. Agricultores e dessa forma. E a gente começa a trabalhar nessa perspectiva de entendimento sobre o nível de qualidade de vida que a gente tem. Poxa, beleza. Que bacana que Laís fez isso, mas o que a gente vai fazer para convencer a nova juventude, a criançada a compreender que é um espaço de qualidade de vida, que merece ter a gente lá e que a gente merece ficar lá. De que forma a gente vai desmistificar a ideia de qualidade de vida atrelada ao meio urbano, né? Atrelada a essa coisa de emprego e não de trabalho no campo. Campo é trabalho, né? Os centros urbanos é mais a questão de vínculo
empregatício, né, de emprego. E aí, de que forma a qualidade de vida é impactada em relação a esse êxodo, né, essa saída da zona rural para a zona urbana. Então, vamos nos organizar enquanto associação na necessidade de melhorias, de melhorias nos nossos sistemas, né, agroalimentares, e para a permanência dessa galera, né? E aí a gente começa a desenvolver esse trabalho que já vem recebendo um reconhecimento assim tremendo, né? Enquanto associação, e aí a juventude fica ali observando aquilo, achando massa demais. Eita, cadê o grupo de juventude? Cadê a juventude dessa comunidade? Então a gente se reúne enquanto grupo de juventude Lírio, é esse o nome do grupo, e é um grupo diverso, envolvido muito com as questões artísticas, artesanato, pintura, miçanga e sementes. Falou em sementes, lembrei de sementes. Tem um dos jovens, ele trabalha com essa questão de produção de artesanato com sementes nativas e crioulas, de lá, da comunidade. E aí a gente se organiza enquanto grupo de juventude também para a gente interagir, né? Trocar ideia, fazer trilha, entender nossa comunidade, de que forma a gente pode contribuir. Eita, a galera dos centros urbanos estão gostando do Lírio? Estão vindo visitar o Lírio, que massa! O que eles estão fazendo de ruim que a gente possa reivindicar? Estão deixando uma sacola de lixo na estrada. Poxa! Então a juventude do Lírio vai lá, faz aquele momento de oficina, né? A gente gostou muito dessa atividade. É um exemplo das atividades que a gente vem desenvolvendo. E sinalizamos as estradas chamando a atenção das pessoas, né? Não joga lixo aqui, que não é espaço para lixo. E a gente distribuiu pneus que a gente utilizou, deu um novo sentido a esses pneus, né? Que demorariam anos aí para se degradarem. Então a gente teve essa sensibilidade de escolher pneu. Aí a gente pintou, fez uma arte bem legal e distribuímos pela comunidade. Tá linda, linda. Quando vocês forem lá, vão ver pneus coloridos pelas estradas de acesso. E para sinalizar também a chegada ao Lírio, né? E é dessa forma que a gente vem se organizando, né? Eu faço parte da direção da associação, muito feliz também, tentando contribuir da melhor forma possível para que a associação esteja sempre organizada em desenvolvimento e envolvendo as pessoas. E aí, quando a gente sente, eu falo por nós, né, coletivo, quando a gente sente que possa estar havendo alguém está se dispersando, opa, vamos pegar, vamos conversar aqui. A gente já visita, já chama, vai ter um momento, uma interação, uma reunião, um evento, e aí todo mundo volta de novo, entende de novo por que a gente está ali, por que a gente se organiza, o que a gente está fazendo aqui, por que a gente se reúne. Então, a gente conversa, sensibiliza novamente e dá continuidade aos trabalhos, sem deixar a fogueira, né, cessar. E durante o ano a gente faz eventos, né, para nós mesmos, para comunidades vizinhas e para outras pessoas que estão fora do contexto, mas que veem no Sítio Lírio um espaço interessante de ser visitado e de ser intensificado. Vocês, no caso. E aí a gente convida de uma maneira carinhosa para que essas pessoas participem, porque é um papel importantíssimo, são parcerias, né, que fazem o nosso trabalho ter aquela coisa de vamos continuar, que as pessoas estão gostando, tá legal pra gente, tá legal pra todo mundo. A gente tem esse nível de qualidade de vida e a gente ainda tem a oportunidade de compartilhar com outras pessoas que veem na agroecologia, nos agroecossistemas, ambientes interessantes, né? Então, chama essa galera para a nossa feira, chama essa galera para conhecer nosso trabalho. E isso tá girando em torno da sustentabilidade também, né? A sustentabilidade, para mim, eu entendo muito como geração de renda, né? Para ser sustentável, ela tem que estar alicerçada nesses 3 pilares que a gente fala muito, econômico, ecológico, social, e eu ainda acho que político-cultural. Mas isso é uma questão minha, não de todos, né? Então, vamos fechar nos 3 pilares. E aí, é dessa forma que a economia é gerada, né? A economia popular solidária. É você trocar de maneira solidária, é você que tem um poder aquisitivo maior, poder acessar esses ambientes e trocar a sua moeda pelo que a gente oferece, que é muito valoroso. E aí, contribuir com esse movimento da economia
da economia local, né? É valorizar o produto regional, é valorizar os produtos do quintal das mulheres que estão trabalhando lá todo dia, o dia inteiro, para que os quintais sejam abundantes e que tenham muita diversidade de produtos. Né? Eu tenho um reconhecimento muito especial pelo trabalho das mulheres, sou suspeita em falar, porque é de muita delicadeza, né? E é um trabalho que nem sempre é reconhecido. É como se fosse ajudante nos trabalhos da roça. A mulher é muito vista dessa forma. No Sítio Lírio a gente já desmistifica bastante, de uma maneira legalzinha, satisfatória. Mas que ainda tem essa barreira, né? Eu não... Só te cortar um minuto. Eu não tenho muito conhecimento sobre a questão agroecológica, né? Mas de uns tempos para cá, né, Jefferson? Sim. Jefferson sabe que eu tenho convivido mais com essa área. E, assim, o pouco que eu sei que cada cultura exige um cuidado diferente, um tempo diferente, né? E aí eu te pergunto, esses quintais que têm toda essa diversidade de culturas, né? Essas pessoas, elas têm todo esse cuidado que, no caso... por exemplo, você disse que no quintal do seu pai tem tangerina, tem goiaba, tem jaca, tem cajá. Então, assim, cada fruta dessa, ela tem um tempo de coleta, de colheita, né? Tem um tempo que ela leva lá para nascer, etc. Para ficar madura, para poder ser colhida. E aí, assim... como é que funciona isso, de você ter tudo isso junto? Não é muito mais trabalhoso o trabalho do que a gente está acostumado a ver, que é só um tipo de produto? Uhum. Pronto. Na agroecologia, primeiro, a agroecologia a gente entende ela como prática, ciência e movimento, né? Movimento, uma vez que ela possa gerar equidade social entre as pessoas, entre a diversidade de pessoas, né? Então ela levanta bandeiras cada vez mais abraçadas pelos movimentos sociais, vamos dizer assim. E ela é ciência porque ela pode ser trabalhada por uma pessoa de nível que já alcançou o mais alto dos níveis de entendimento através, né, do ensino, e também uma pessoa que nunca tem acessado o ambiente escolar. Então, é assim que se trabalha a ciência dentro da perspectiva agroecológica, né? Ela é transdisciplinar. E prática quando a gente fala, por exemplo, em orgânico agroecológico, né? Dando uma diferenciada. O orgânico, você pode chegar no supermercado e comprar um morango orgânico, né? Aquele morango, ele foi produzido em um espaço de produção que era só o morango, né? Esse morango, ele pode ter sido produzido por uma só pessoa, gerado renda para uma só pessoa, né? E utilizado técnicas técnicas mais que fogem à prática antiga, né? Porque a agroecologia, ela remete a esse resgate de práticas antigas que eram realizadas pelos povos tradicionais, né? Pelos indígenas. Então, quando a gente está num espaço de base agroecológica, num quintal produtivo, com toda essa diversidade, naturalmente que gere um trabalho mais intensivo. Porém, um trabalho mais mão de obra, né? Mas a gente consegue ver um espaço de produção que interage vários elementos, né? E da natureza, e nesse sentido o homem também é natureza. Então tá a família produtora, tá a diversidade de plantas e tá uma diversidade de animais trabalhando ali, desde os animais de grande porte até aqueles pequenos animais que estão ali na serrapilheira trabalhando no solo, né? Então realmente é um trabalho que dá mais trabalho, mas é um trabalho que promove o desenvolvimento sustentável no sentido de envolver a figura feminina, o jovem nesse contexto, a família produtora, a mão de obra comunitária. Então, tudo que está sendo gerado está promovendo o desenvolvimento sustentável da comunidade, da família produtora, da propriedade. Não está acumulando renda na mão de uma pessoa. Está acumulando renda, está distribuindo a renda de uma maneira
mais igualitária entre as pessoas. Além da qualidade desses produtos, porque a gente está se alimentando para ter prosperidade, né? A gente está usufruindo do alimento e não da comida. Né? A gente está se alimentando de alguma coisa que você tem total controle de como foi produzida. Né? Ela não utilizou agrotóxicos, ela não utilizou fertilizantes, ela não utilizou uma super mecanização agrícola. E ela consegue alimentar, a agricultura familiar sozinha consegue alimentar uma porcentagem da população do Brasil que é incomparável em relação aos sistemas intensivos, né? Então, requer mais trabalho, mas há uma distribuição de trabalho entre as pessoas dentro de um contexto. Ela não concentra a riqueza na mão de uma pessoa só. Para mim, isso é o que mais pega, tá? Porque é igualdade, né? É igualdade entre as pessoas. Isso, para mim, é importantíssimo. E aí, as práticas, elas vão se adequando a cada cultivar, né? É uma coisa bem interessante quando a gente fala em cesta agroecológica, em produtos agroecológicos, porque a gente sempre é atento. Olha, a lista de produtos da semana é essa. Por quê? Porque o produto agroecológico, ele não vai ficar disponível ao longo do ano, durante o ano inteiro, aquela lista de produtos. Toda semana vai ter uma coisa diferente. E isso é legal também, né? Porque às vezes a gente nasce se alimentando de uma coisa e acredita que vai morrer comendo aquela mesma coisa, se alimentando da mesma coisa. E tem um leque de opções que podem ser exploradas dentro dessa coisa de alimentação, né? No quintal produtivo agroecológico. E aí é nessa pegada, né? A gente vai adequando as práticas sustentáveis que possam manter o solo vivo, né? Que possa manter aquela produção ao longo do ano para alimentar a família e para alimentar outras pessoas, né? E que são práticas que a gente foi casando com a tecnologia para ver de que forma fica mais interessante, né? Então, a gente resgata as práticas milenares antigas que remontam à história da própria agricultura e casa com a tecnologia, né? A gente faz esse diálogo para ver de que forma, quais são as melhores formas de trabalho. Gabi, é interessante quando ela diz que toda semana tem produtos diferenciados. Eu faço parte de um grupo, justamente que a mãe dela coordena o grupo. Aí toda semana ela posta uma lista dos produtos que serão comercializados, né? Batata doce, tomate, mamão, jaca. Então toda semana ela posta e a gente vê que a lista de uma semana é diferenciada da outra, justamente porque é aguardando a produção, né? O que vai chegando. Isso é bacana porque gera um laço de afetividade também com a pessoa que tá adquirindo, isso, né? Porque você, poxa, Jefferson gosta de tomate cereja. Eita, tem tomate cereja disponível essa semana? Manda logo a lista para Jefferson. Manda! E aí a gente vai criando esse laço de afetividade, a gente vai conhecendo quem é Jefferson, quem é a família de Jefferson, de que forma eles gostam de se alimentar melhor, né? E aí, quando falo em laços de afetividade, eu lembro também da coisa da pousada rural domiciliar, né? Que era um sonho antigo que agora a gente está colocando em prática. Aí, Gabi. O Espaço Agroecologia La Vida, né? Traz essa proposta de pousada rural domiciliar. E a gente imaginava, quando a gente queria pousada, a gente pensava, tem que construir alguma coisa. Tem que ser um negócio grandioso, tem que ser hotel, serviço de quarto, Não é. É a disponibilização de um pequeno espaço dentro da nossa casa para que quem chega consiga nos acessar e acessar aquilo que a gente vive de uma maneira muito tranquila, que a gente já faz de uma maneira muito cotidiana e que para quem vem de fora é um acontecimento. Né? E a gente tinha isso, e é interessante ouvir vocês falarem, porque às vezes a gente não sabe que é tão valioso, né? Tem que ouvir alguém falando. E a gente tinha isso e não sabia que era tão valioso, então a gente oferecia de bom grado, assim, e não entendia que ali poderia ser uma fonte de renda também. E aí a pousada rural domiciliar, ela vem nessa pegada de oferecer uma vivência. Então, quem vai no Sítio Lírio tem a possibilidade de ter uma vivência agroecológica nos espaços agroecológicos e sistemas agroflorestais, porque aquela comunidade tem 3 sistemas agroflorestais lindos e novos, né? O sistema agroflorestal, ele está atrelado à agroecologia, é um sistema relativamente novo,
né? Sim, a palavra sistema agroflorestal, a agrofloresta é nova, mas ela está atrelada à agroecologia. Então, o homem vem e ele pega o que a natureza já faz de uma forma muito natural e organiza, né? E aí a gente chama de sistema agroflorestal. E são sistemas do tipo silvia-agrícola. A gente tem a possibilidade de deixar os sistemas agroflorestais também com a cara da família. O nosso, por exemplo, chama a atenção a questão da apicultura. Segundo semestre do ano, cipó-uva rico em néctar. A abelha precisa de pólen e néctar. Qual a forma de oferecer pólen, proteína, para as abelhas? Jatobá. Jatobá é rico em proteína, é uma fruta nativa de base da Chapada e tem muito disponível lá pela região, né? Lá no topo da Chapada, tem jatobá. Eita, e se algum dia o jatobá acabar? Eita, vamos usar jatobá para restaurar uma área. De que forma a gente vai restaurar essa área? Através do sistema agroflorestal. Então, o nosso vai ter a cara da apicultura, vai chamar a atenção ao jatobá. Então, no futuro, o nosso sistema agroflorestal vai ser uma mata de jatobá. Ai, meu coração! Então, vai ser uma mata de jatobá para manter a subsistência das abelhas, a existência delas enquanto elas não conseguirem... É um alimento alternativo. A apicultura, em algumas épocas do ano... a depender da flor que ela está visitando, ela precisa de uma suplementação. O jatobá é uma suplementação proteica. Então, o sistema agroflorestal do jatobá, no futuro, ele vai ser coletado, né? O fruto do jatobá vai ser coletado para essa suplementação das abelhas. Até o momento em que se torna uma floresta de fato, porque a agrofloresta vai se tornar uma floresta, né? Até lá, de que forma a gente pode usar as entrelinhas? Vamos produzir alimento. Por isso que é silvi-agrícola. A floresta está se desenvolvendo ao tempo que a gente está produzindo nossos alimentos. Além desses alimentos, nesse mesmo espaço de produção, são implementadas culturas que possam chamar a atenção das pragas, né, das formigas e enfim... para que quando essa formiga venha visitar, isso é um exemplo de prática agroecológica, né, para desmistificar a ideia do uso do pesticida. Do veneno, melhor dizendo. Uhum. Quando a formiga vem visitar, ao invés dela acessar o nosso alimento, ao invés dela acessar a nossa semente que está ali sendo germinada, ela vai acessar essa outra planta que foi colocada estrategicamente. Uhum. E aí, além disso, plantas para geração de biomassa também são colocadas. E o sistema, ele é muito bem pensado porque ele contribui com a questão do crédito de carbono. Eu já tô sem respirar. E é nessa pegada. Então, tem 3 sistemas agroflorestais lá no Lírio. O nosso é com essa questão, no futuro vai ser uma mata de jatobá. Que coisa linda, e ao fundo, uma mata de tingui. Tingui é uma planta nativa também que antigamente nossas ancestralidades utilizavam para a produção de sabão. E lá tem uma sombra maravilhosa que no futuro vai se tornar um redário. E também é espaço para a galera que gosta de acampamento. E também é espaço para montagem de apiários para as abelhas, né, visitarem. E o espaço ele mudou totalmente porque a gente tem uma percepção muito maior dos pássaros atualmente. O espaço lá, né? A gente ficar em silêncio, concentrou pássaro, uma diversidade de pássaros tremenda. São quantas pessoas bacana lá? Demais. Na minha casa, que é o Sistema Agroecologia La Vida, nós somos, dentro da minha casa, nós somos em 4 pessoas e do lado a minha irmã, que morava com a gente, casou, tem filha, então mora do lado. E aí somos nós 5, o companheiro da minha irmã e a guria que chegou agora, Lohane. Ai... Ei, Laís, assim, bem rapidinho, você falou naquele momento de moedas. Sim. Eu queria que você falasse na questão da moeda solidária do Lírio. Tá. Que é algo que eu digo muito aqui, né, Gabi? Sempre fala aqui. Pronto, a moeda solidária, a gente fala, primeiramente se faz mérito compreender por que a moeda existe, se a gente já tem R$1. E ela tem o mesmo valor do real. O nome da moeda é lírio, né? Bem, assim... bem sugestiva. O nome da moeda é lírio.
Um lírio equivale a R$1, 2 lírios, R$2. Então tem o valor do real. Qual é o diferencial? A originalidade é uma moeda própria. É uma moeda que, como não é registrada, só movimenta dentro das feiras da comunidade, né? E basar a comercialização de alguns produtos, né? E ela entra com essa pegada de originalidade e de necessidade de compreender o que é valor. Identidade. E que difere do que a gente compreende por preço, né? Precificar, valorizar. É nessa pegada que surge o lírio. Ele já foi movimentado de uma forma muito intensiva, assim, bastante em todos os nossos movimentos. Atualmente a gente reduziu o uso do lírio, mas que ainda existe e que ainda se faz presente, porque essa necessidade de originalidade. E novas ideias vão surgindo, né? A associação que vem para a moeda, que vai para o grupo de juventude. Quem produz? O lírio. A gente que produziu a moeda, ela tem a nossa cara, né? Fomos nós que produzimos. Ela tem o que representa ela é a flor do lírio, nada sugestivo também, né? Eu conheci, tu me conheceu? Tu me Linda, mostrou, né? a moeda, assim, Pronto. A cédula. Pronto. E fomos nós que produzimos. Ela não atualizou, ainda é a primeira versão. E ela só movimenta entre nós, porque a gente compreende como é o fluxo. E quem chega lá, de repente, para participar dos nossos momentos, também tem acesso à moeda. Para movimentar, por exemplo, nessa feira a gente vai movimentar só o lírio. Então, nessa feira, todo mundo que chega vai trocar o seu real pelo lírio assim que chega e vai movimentar só o lírio dentro. Aí faz o câmbio lá. É lá. E aí, como é que funcionam essas feiras, assim? O pessoal que tá ouvindo e vai querer participar, vai querer conhecer, tem um comprar. Não, comprar, pode ser comprar. Eu tô aqui, não vai é preço, fora, é valorizar, vai querer conhecer, vai isso, querer... Pronto, tá. Mas só que uma coisa anda com a outra, né? A zootecnia me ensinou isso. Para ser sustentável tem que ser econômico, tem que gerar renda. Não gerou renda, não consegue se enquadrar na sustentabilidade, porque os termos, eles precisam, o significado dele precisa andar um atrelado ao outro, né? Se a gente está fazendo um trabalho que a gente não consegue ter uma perspectiva de geração de renda, como é que essas famílias vão continuar os trabalhos? Elas vão procurar alguma coisa para fazer que possa gerar renda. Então, para ser sustentável, inclusive, foi por causa disso que a sua família mudou de trabalho, né? Exatamente. Eu te pergunto só, antes de você falar sobre essa questão das feiras, o fato também de serem variadas as culturas, promove o fato de vocês terem toda a alimentação de que vocês precisam na comunidade? Ótima pergunta. Quando as pessoas vão para se alimentar com a gente, né? Geralmente vão pela manhã, almoçam e deixam a gente cheio de saudade das 2 horas. Ou então, quem chega, né, para pernoitar, enfim, passar mais tempo, da forma que preferir. Os principais alimentos que a gente não consegue, né, a gente não consegue produzir por uma questão por exemplo, arroz. Para produzir arroz, tem que ter uma técnica, uma disponibilidade de água, uma questão... É possível para a gente, lá na Chapada, que o recurso água ainda é um fator limitante, que a gente usa a cisterna? Não. Então, arroz... desde muito cedo minha mãe introduziu o mel na nossa alimentação, substituindo açúcar, mas não é a realidade possível para todo mundo ainda. Nem pra gente a gente usa 100% mel. Então, açúcar, macarrão e café. Agora, frutas, verduras, goma de mandioca, feijão, massa puba, feijão, milho. Eita, a gente tá com a plantação agora prestes a colher de milho de pipoca. Aí. Tô animada. As carnes, né? Galinha, porco, caprino, ovino. Então, assim, a grande maioria a gente consegue subsidiar. Mas, em função da questão da industrialização, a gente tem uma dependência ainda. E forte, né? Eu considero. E tudo o que vocês produzem é para todos? Não, aí, sim.
Aliás, sim. De que forma? A gente tem uma rede de produtores, né? A gente criou essa rede de produtores na pandemia. Jackson, ele produz queijo e ele tem leite, né? Leite de vaca e queijo. E eu não tenho. Então, eu vou para a cidade comprar? Não vou comprar de Jackson. Porque tem galego lá na Palmeira que tem, sei lá, buriti. Vocês gostam de buriti? Doce de buriti? Eu nunca comi. Mas muito precisa. Gostoso. Precisa. É. Muito bom. E tem uma diversidade de por exemplo, tem cenoura, beterraba, eu não tenho aqui agora. E aí, o que eu vou fazer? Eu pego com galego. E aí a gente vai fazendo essa troca. A gente vai se movimentando. Não é na mesma pegada de assentamento. No assentamento, por exemplo, funciona muito essa coisa de que a gente produz de forma coletiva aqui nesse espaço e tudo que a gente produz aqui nesse espaço é de todo mundo. Não, cada um tem sua área. Uhum. E a gente troca de maneira solidária. Semana que vem, isso é um caso real. Semana que vem, Baixinho vai... Eu tô chamando todo mundo pelo nome, né? Muito bem. vai abater um porco. Ele já liga. Ei, Damiana, Larissa, como é? Vou abater um porco. Vocês vão querer... vou querer 1 quilo, vou querer 2, pronto. E já foi. Já tá reservado Já ali foi. para vocês. É dessa forma que a gente vai se mantendo, né? Entendi. Eu vou deixar Baixinho matar o porco dele e vender aqui no Crato. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E é isso. É assim que a gente... Nada que não vai sobrar pra Gabi e Jefferson. Nada. Nada. Vai ficar tudo aqui no Só o livro. do grupo que diz, essa semana tem isso. Não faça logo o pedido, não, né? Então, fechando a pergunta, né? A gente não tem espaço de produção coletiva. Cada um tem seu espaço, cada um tem sua propriedade, cada um tem seu quintal. E entre nós, a gente vai trocando de forma solidária, vai comercializando entre nós mesmos. Tá. E aí, fala sobre as feiras. As feiras, atualmente, elas acontecem de 3 em 3 meses e em todas as datas comemorativas. Então, a nossa próxima é a Feira Junina, que é a mais, assim, esperada de todos os tempos. Vai acontecer no dia 24, inclusive, já fazendo uma leve propaganda, dia 24 de junho. E aí, a gente faz Feira Junina, Feira de Carnaval, Feira de Final de Ano... Todas aquelas datas que pra gente são importantes, a gente escolhe, né, dentro do mês e faz aquele planejamento estratégico do ano. Vai ter feira tal. Vamos aumentar mais uma, tá? Pouco, tal data. E aí, ao longo do ano, a gente vai mantendo essas feiras em funcionamento. Ainda não é uma coisa semanal. E como é uma feira que ela abraça pessoas que vêm de fora... Aí a gente ainda não conseguiu fechar semanalmente nem mensalmente, né? Porque se fosse só entre nós, a gente faria semanalmente só dentro da comunidade. Mas como é uma coisa que envolve, né, a sociedade como um todo, as pessoas que vêm de fora, os visitantes e tal, aí a gente fechou nessa de 3 meses. E aí na feira você acessa os produtos que tem na comunidade, que todo mundo arma sua barraca, traz seus produtos para comercializar. Menino, tem umas geleias. Meu Deus. Coloral. Não sei como é que vocês chamam, é coloral mesmo, Sim. né? É. Nossa Senhora. Quer que eu fale mais das comidas que tem lá? Já fale. E aí, dentro dessas feiras tem os produtos dos quintais, tem a culinária, que é legal também, trabalhada. A gente faz um bingo, né? Quando é feito dessa maneira, não é crime, né? Que fique claro. Minha Nossa Senhora. E aí, o bingo geralmente é de uma cesta básica. Então, todo mundo traz algum produto do seu quintal, algum produto do seu armário, monta a cesta básica e faz a cesta básica e faz o bingo. E aí, geralmente, a gente gosta de animar também com algum artista local. E gera uma renda bacana, que eu não vou dizer agora quanto é que movimenta mais ou menos, né? Porque eu não posso dizer isso. Mas gera uma renda bacana pra galera. E deixa uma renda bacana na associação, né? Então, é dessa forma. E aí, a culinária, nesse sentido, também é trabalhada, né? É um acontecimento, porque você... Por exemplo, a Bibi traz o beiju de amendoim ou beiju de coco, né? Beiju de massa com amendoim ou com coco. Gabi, tu já comeu beiju, Não. né? Não, É tipo né? uma tapioca. Pode falar. Não, pode dizer. No vai. forno. Isso. Ela é
Tu já conhece tu conhece uma casa de farinha, né? Aí não tem aquele forno gigante que torra a farinha? Sim. Naquele próprio forno, fasta aquela farinha para fazer o beiju ali no cantinho. Aí meu pai faz com massa, né? Da mandioca e coco ou amendoim. Aí ele fica aquele negócio grandioso, super suculento. É verdade, muito bom. Eu conheço. Não conheço. É bom. E aí vem mel, vem o churrasquinho, a galinha caipira, espetinho, a galinha caipira muito fortemente. O baião de dois com piqui. Isso. Com piqui. É verdade. Outro dia a gente tinha baião de 2 com andu, feijão andu. Andu, que é muito utilizado na chapada também. Isso, também. Muito. Ai, minha gente, eu não conheço nada do que vocês estão falando. Geleias. Eu preciso ir lá, Jefferson. As geleias é um negócio que me deixa muito contente, porque ela traz o seguinte pensamento. Eu tenho muita siriguela e o mercado, ele não tá abraçando minha siriguela por completo. Eu levo, ninguém compra, traz pra casa. E quando chega em casa, o que é que eu vou fazer? Beleza, eu vou dar um novo sentido, vou botar pros animais. Legal, é uma forma, né? Alimento alternativo pros animais. Beleza, é nutritivo pros animais e você não tá perdendo aquele alimento porque você tá dando um sentido. Mas de que outra forma? Geleia. Geleia de siriguela, geleia de cajá, geleia de maracujá de manga com maracujá, é o carro-chefe. Geleia... Tem uma nova, que é bem azedinha. A de cajá eu já falei, né? Enfim, a diversidade de geleias, né? Uma muito boa que é com aquela goiabinha mini, que é uma planta nativa daqui também. Araçá. Isso, que é tipo da chapada também. Cambuí é minha fruta preferida dos produtos de base da chapada nativa. Porque o cambuí, meu Deus, eu tenho um carinho pelo cambuí. E a jaca, não esqueça da jaca. A jaca é porque, né? Jaca. Lá em casa tem uma jaqueira que é o espaço de receber as pessoas. Exato. E os banquinhos embaixo da jaqueira. Não é entrando dentro de casa assim rápido, não. É a jaqueira. É a sala de estar. Meu pai, ele construiu uma mesa de alvenaria debaixo da jaqueira. Sim. E aí ele construiu porque minha mãe ficava reclamando. A gente nunca almoça fora. Aí o resto vocês já entenderam, né? Então, eu participei de um lanche à tarde. Um lanche à tarde? Nessa jaqueira, assim. Bacana. Agora imagina aí, Gabi, o cardápio. Bolo de puba. Puba, mamão, banana, jaca. Assim, a mesa enorme. Tinha pé de moleque. Pé de moleque, bolo de milho. Pensa aí. Muito bom. E aí? Sequilhas, pão de ló. Tinha pão de ló? Sim, também. Há uma grande probabilidade, Laís, eu já recebi o convite para participar da feira, dia 24 de junho. Sejam e há uma bem grande probabilidade da minha ida à feira, do dia 24 de junho. É bacana demais, é um espaço muito gostoso. Eu sou muito suspeita em falar, mas é porque eu reconheço, né? Eu não sou muito andada, não sou viajada, não sou rodada. Mas os poucos lugares que eu tive a oportunidade de conhecer, claro, todos eles me tocaram profundamente. Mas o Lírio não tem explicação. É a afetividade, é o laço que você cria com as pessoas e com o ambiente. E recebe muito bem. Gabi, você vai ter oportunidade, é uma questão de honra. Levá-la. Isso. Poxa, Gabi, já tô aguardando tu lá. Iremos. É assim, tu vai ficar, imagine, Sofia, Benício. São meus filhos. Maravilhosos. Ixi, tem muito espaço. Balanço, parquinho. Eu não vou mais dizer o que vão. Pensa aí. Não, Benício. Exato. Benício, pensa aí. Bem quietinho, né? Espaço vai ter, viu, Gabi? Espaço gosta. tem. Criançada gosta. A feira acontece durante o dia. Durante o dia. Essa da festa junina, a gente começa todas as feiras elas começam por volta de 1 da tarde, né? E aí no momento inicial é intenso a comercialização. Vendeu a maioria das coisas, chamou o bingo ainda no claro do dia. Aí começou a anoitecer, a gente começa aquele forrozinho, arrasta-pé e vamos ficando por ali. E aí a gente fica geralmente até um certo período da noite, porque a gente também tem essa preocupação com os idosos e com a criançada. Então, a gente estipula um horário para terminar. Tem hora que dá vontade de ir até de manhã. A gente segura.
Muito bom. É verdade. Laís, eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente sobre a diferença aqui, já que a gente tem muito aluno de terceiro ano, né, que é o nosso público principal, a diferença entre os dois cursos que você fez, o de técnico de agropecuária e o de zootecnia. Tá. Porque, assim, a gente vê há uma hipervalorização do ensino superior, e uma desvalorização do ensino técnico, né, mas... Às vezes as pessoas sequer sabem o que se aprende em cada um dos dois, né? E aí são bem diferentes, né? Sim, de fato. Em relação ao nível, né? Eles são bem diferentes. Quando a gente vai falar em relação ao contexto, né? Eles são relativamente semelhantes. Mas no técnico em agropecuária, eu aprendi, além de profissional, a ser uma pessoa melhor, né? E aí, há pouquíssimo tempo atrás, eu conversando com um professor, eu valorizo muito os professores que passaram pela minha vida até então. Assim, muito. Foram substanciais. Minhas professoras me deram subsídio para que eu pudesse compreender o meu potencial até aqui. E que às vezes você fica assim... Eu sou meio blasé. Eu não explodo, não. Eu fico... São vitórias silenciosas. E aí... Eu nem sei se é esse o termo, mas enfim. Foram muito importantes no meu processo formativo, né? E como pessoa e como profissional também. E aí, eu conversando com esse professor, cara, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, há 5 anos atrás, que a zootecnia foram 10 semestres, eu não entraria no ensino superior. Não entraria. E ele, não, Laís, para você já ter conseguido trilhar tudo isso, é em função desses 5 anos que você viveu também. Não dá pra... Desculpa, tem razão. Eu não seria se eu não tivesse percorrido esse processo. Mas o técnico, o ensino técnico, ele torna a gente muito sensível. Ele é só um pós-médio, ele não é ensino superior, né? Essa questão que tu menciona. Mas ele torna a gente muito sensível em relação a quem o meu título serve. A quem esse curso serve. De que maneira eu posso contribuir para que a sociedade usufrua do meu trabalho de alguma forma e que não seja só para mim ganhar meu dinheiro, né? O técnico, ele prepara a gente para isso. A zootecnia, ela já é um pouco mais radical. Volta-se novamente àquela coisa de você adequar a profissão ao seu eu, né? E eu consigo adequar, e principalmente porque eu amo a apicultura, né? Na zootecnia a gente tem muitas cadeias produtivas e dentre elas a apicultura é a minha querida do coração. Mas o curso técnico, ele lhe prepara para a vida, né? Para a vida. E o ensino superior, ele não ele não é dispensável, mas ele também não é o mais importante. Só que cada um também, né, tem a sua... Precisa se compreender o que é que eu quero, né? O curso técnico, ele me mostrou que eu precisava ir para o ensino superior, né? Sim. E aí, quando eu cheguei lá no ensino superior, eu terminei o técnico, caraca, eu não aprendi nada. Eu não sei de nada. E agora? Depois daqui, o que faz? E aí eu fui para o ensino superior. E as perguntas que foram surgindo no ensino superior, eu já tinha todas as respostas. Caraca, eu aprendi alguma coisa, né? Então, o ensino técnico, eu compreendo ele como um aprendizado. Ele lhe prepara. E é curto, né? São 1 ano e meio em tempo integral. O meu foi dessa forma. Diferente das zootecnias, que são 5 anos de dedicação, de paciência, de entendimento sobre você mesmo. Eu entrei na zootecnia imaginando que depois de 6 meses eu sairia para o mercado de trabalho e voltaria em algum momento. E fiquei lá até o final e muito feliz também, né? Tem que reconhecer. Então, o ensino técnico, ele lhe prepara para que você viva um ensino superior muito maduro, né? E não tem a ver com, eu já tenho tantos anos e ainda não entrei na faculdade. Já tenho tantos anos e ainda não consegui terminar. Eu vou terminar com quantos anos? Não, cada um com o seu processo, né? O processo, ele é lento e ele precisa ser respeitado e todo mundo tem um tempo para viver isso. Mas eu sinto muito o técnico como um preparo. Ele lhe prepara para você viver uma nova fase.
É dessa forma. Legal demais, demais, demais. Eu comento muito com os meninos que eu trabalho na disciplina de projeto de vida, né? E aí essa disciplina entrou esse ano na Base Nacional Curricular Comum. E aí, a gente dá tão pouca importância aos cursos técnicos, né, no Brasil. A gente tem uma hipervalorização dos cursos superiores e uma desvalorização dos cursos técnicos. E aí, eu vejo que houve uma disseminação muito grande do ensino superior no Brasil. E o que eu vejo também é que faltam profissionais técnicos no mercado. Sim. Apesar de, assim, o novo ensino médio, a gente até já discutiu sobre isso, né, Jefinho? O novo ensino médio ser um reforço, né, como se fosse da manutenção, da forma como ele vinha sendo feito, principalmente nas escolas públicas, pela falta de acesso, né, dos alunos ao que se propunha o novo ensino médio, seria só manter, né, as populações de baixa renda nos ensinos técnicos, né, e as populações de renda mais alta nos ensinos superiores. E não é isso que a gente deseja quando a gente fala em igualdade à educação e equidade, acesso à educação de forma igual para todo mundo, né? Mas é importante que a gente saiba, por exemplo, o que se faz, né, nos ensinos técnicos, porque talvez muitas pessoas pensem aí como você, no sentido de que talvez eu não precise ir ao ensino superior, talvez o ensino técnico me sirva. E não tem só na agropecuária, tem um sem fim de cursos técnicos, né? Uma coisa que a gente até conversa bastante é que, poxa, a gente, há 20 anos, quando eu fui fazer vestibular, a gente até falou sobre isso, né, no nosso último programa, há 20 anos, quando eu fui fazer vestibular, todo mundo falava que a gente tinha que fazer ou engenharia, ou medicina, ou direito. É injusto que isso permaneça, né? A gente tem um país que produz tanto alimento, a gente tem um país que consegue ter assim, mais de 50% do PIB do Brasil vem da agropecuária, né? E a gente não tem incentivo nas escolas para que os nossos alunos busquem carreiras nessa área, né? Na agricultura, na pecuária, na zootecnia, na agronomia, na medicina veterinária, né? Que são áreas em plena ascensão no Brasil há muito tempo. Áreas em que não falta emprego. E a gente acha que só vai ganhar dinheiro quem for engenheiro, médico, advogado, né? E essas áreas, sim, se superlotando de profissionais. E a gente carente em profissionais nas áreas de agropecuária e em tantas outras áreas, né? Na terapia ocupacional, na fisioterapia, na fonoaudiologia. E aí a gente precisando de bons profissionais em todas as áreas, né? Então, Laís, eu quero te agradecer. É muito bom te ouvir, não é, Jefferson? Poxa. Eu fico sem palavras. Não, assim. Ela disse, faltou meu ar aqui, mas é porque a gente tava, né? Exato. Gabi, você precisa conhecer. Jefferson, e aí? Me calar é fácil? De forma alguma. Mas ela me calou, não Nossa Senhora! Mas eu espero que tenha sido de forma positiva, porque suas palavras vieram assim como um bálsamo na minha vida. Sério, foi tudo muito bem colocado. Eu ficaria aqui ouvindo horas. De verdade, eu quero inclusive já deixar pré-feito o convite para você voltar, tá? Com certeza. Acho que a gente tem muito ainda a aprender com você. Imagina. E assim, eu admiro muito, não só a área na qual você trabalha, eu sou leiga na sua área e eu acho lindo quando alguém fala sobre aquilo que fala e do lugar de onde fala com amor, né? Tem uma frase do Leon Tolstói que ele diz, fale da sua aldeia e falará do mundo. E eu acho que essa frase resume sua fala, né? Fale de sua aldeia e falará do mundo. Ninguém fala da sua aldeia como você. E você, de fato, ama sua aldeia, né? Então, é lindo ouvir você falar. Lindo ouvir você falar. Eu fiquei com vontade de conhecer. Toda vida que eu vejo alguém que ama o que faz, eu agora quero fazer agronomia. Quero ter um quintal ecológico, Jefferson. Tu pode ter uma horta vertical, vai ser o máximo. Horta vertical. Vai ficar muito bacana e fica linda, cheirosa. Já quero. Manjericão, tomate cereja lá em casa. Maravilha, vai ficar muito bacana. Pronto. É um projeto lindo. Preciso de orientação. Será se eu tenho uma orientadora? Tenho. Amo.
Laís, assim, eu também agradeço. Eu faço parte da comunidade porque, primeiro, eu admiro muito o trabalho nessa área de desenvolvimento sustentável, meio ambiente. E Gabi é interessante porque, assim, ela fala uma propriedade muito grande. E quando você está presente na comunidade, você vê que a fala dela é o que acontece de fato, é a realidade da comunidade. Então, assim, eu quero agradecer, parabenizar a sua mãe, Damiana, que eu conheço o potencial de sua mãe, seu pai, os irmãos. Também parabenizar a Escola José Homem de Souza, que está lá na comunidade, que tem os professores, inclusive mandar um abraço para a Raquel, coordenadora, que é sua amiga, é sua parceira lá de trabalhos, de todo esse incentivo que é dado na comunidade. Cumprimentar o núcleo gestor da escola de José Homem, porque é uma escola na zona rural e que tem essa comunidade muito próxima e que é essa conexão do que o conhecimento pode fazer de diferente em uma comunidade. E assim, eu fico emocionado porque a gente tem que quebrar essa ideia que não funciona, que não dá certo, e que o homem, com sua racionalidade e com sua inteligência, ele pode reverter sim isso e pode trazer qualidade de vida, que é o que é marcante na comunidade do livro, essa preocupação, Gabi, que eles têm com a qualidade. Eu posso viver bem lá no topo da Chapada, então eu vou viver bem lá no topo da Chapada. Então isso é algo marcante e assim, eu defendo demais, eu digo nos 4 cantos do mundo esse projeto do livro. Ele já falou aqui várias vezes. Que bom, fico muito feliz. Várias vezes. Então eu vou fazer o compromisso de que irei conhecer a comunidade do Lírio, irei conhecer o seu lugar, Laís. Vai sim. E a gente também, né, Jefferson? A gente bem que podia fazer uma aula de campo, não era? Eu pensei nisso. Cara, vocês... Olha, muito bacana. Vamos levar os terceiros, Gabi? Vamos. E aí a gente bota Laís de guia turística. Sim, mas, claro. É um trabalho que a gente já faz, né? De receber essas turmas. Né, desde as séries iniciais até pessoas que nunca acessaram a escola. Cursos superiores, inclusive, cursos superiores. Inclusive, a gente tem uma agenda até para os próximos dias com alguns cursos, alunos de cursos superiores. E aí a gente começou também nessa pegada com a galera mais jovem, né, de ensino médio, ensino fundamental, vem funcionando demais, né? E aí é quando entra a coisa da educação contextualizada. Minha mãe é apaixonada por educação, né? Ela é pedagoga, então ela domina demais essa área. E aí, um agradecimento também especial à escola, né? Eu não mencionei, mas foram anos muito felizes na minha vida lá na José Homem de Souza Filho. E aí eu tive uma pausa com dificuldade tremenda no ensino médio, não consegui sentir parte. Era uma escola de ambiente, né? Era diferente da minha escola de campo rural, né? Lá na José Homem, na Curitiba. E depois eu volto a ser feliz de novo quando eu consigo entrar no colégio agrícola, né? No IFC Campos Crato. Então, fui muito feliz naquela escola, né? E eu fico muito feliz de estar trilhando esse caminho, né? E ter saído de lá, né? E estar conseguindo fazer esse percurso. E a galera do ensino médio aqui do colégio, né? Justamente existem muitos cursos técnicos em diversas áreas, né? A galera lá do campo também não necessariamente precisa seguir pelas ciências agrárias, só precisa ter um sonho e seguir por esse fluxo, né? Precisa estar sensibilizado e entender que tem que saber de onde é que está saindo, né? Não tem que saber, mas é interessante que saiba de onde está saindo, né? Lá da comunidade. E o curso técnico, ele norteia muito os sonhos da gente. Geralmente a gente fica meio em dúvida, né? O que é que eu gosto de fazer? O que é que eu quero fazer? E o curso técnico, você começa o curso técnico, poxa, eu gosto disso. Eita, vou seguir nisso. Eu quero fazer isso na minha vida. Vai ser bacaninha. E então, quando eu saí do ensino médio, eu sofri uma certa pressão, né? O que é que eu vou fazer da vida? E apesar das respostas já estarem muito claras na minha mente desde a infância, mas a gente tem esse impacto, né? Ai, o que eu vou fazer? Não, é isso? Não. O curso técnico, ele serve muito para isso, né? E o convite fica feito para a visita de campo. São sempre lindas e são sempre muito
muita coisa boa absorvida lá no ambiente do Sítio Lírio, né? As visitas técnicas, elas vêm acontecendo com uma frequência que nos deixa muito contente, né? De escolas de diferentes níveis. E então o convite fica feito para irem... Gabi, imagina o almoço lá. Já imaginou? Bom demais, bom demais. Vocês vão adorar e a galera vai gostar também, eu aposto. Com toda certeza. Então, ainda nos encontraremos bastante, Laís. Sim, aqui, lá. Em todos os em lugares. todos os lugares. A lembrança, Gabi. Bom, o Colégio Pequeno Príncipe, os estúdios CPPcast agradecem pela sua presença maravilhosa, pela sua disponibilidade, por todo o conhecimento que você compartilhou conosco. Aliás, você é mestre em compartilhar, né? Gabi, dia 8, né? Sim. Dia 8. Lembrando que no próximo dia 8, a gente não tem papo de quinta, infelizmente, mas é porque nós somos uma escola católica e no próximo dia 8 de junho, a gente comemora Corpus Christi. E aí, a gente não vai ter nenhum evento na escola. Então, retornamos no dia 15 de junho, com o papo de quinta de novo. E até lá. Até bye, lá. bye. Um abraço. Boa Obrigado, noite. Júnior. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.